Povo de Deus, estamos ao vivo no Rua Flow Podcast, ao vivo no YouTube para 417 cidades aqui no nosso estado e para todo o planeta via internet. Meu irmão, minha irmã, você é convidado a curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, mandar esse link para pelo menos 12 pessoas, que é o número dos apóstolos, aleluia, para que nós possamos chegar ao coração de muitos homens e mulheres, porque hoje nós temos um convidado muito, mas muito especial, já está aqui nos estúdios Rua Flow e a gente vai trazer para vocês. Vitão, tudo certo com você? Como é que passou essa semana aí, guerreiro? Foi bem, foi ótimo. Rapaz, muito sol lá na Vila Nova, não? Muito sol. Renatinho hoje disse que estava de folga, Jota foi pra praia, e Du tá cuidando das coisas. Muito bem, você pode curtir já e compartilhar aí, você pode também interagir conosco através dos comentários, tá bom? Já chegamos a quase 900 mil almas alcançadas através do nosso apostolado e eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, assim o YouTube entende, né, que o nosso conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas o nosso apostolado, né, a nossa missão de evangelizar. Eu já vou saudar o meu irmão, seja muito bem-vindo ao Rua Flow Podcast, o irmão missionário Eudes Duarte. Ô glória, a paz de Jesus, o amor de Maria para todos vocês, os irmãos que nos acompanham. Sustenta o fogo que a vitória é nossa. Eudes Duarte, mais conhecido como Cabeção. Alegria muito grande vir participar com vocês aqui e levar essa palavra que cura, salva e liberta, tá? Salmo 106, versículo 20, a Bíblia diz: o Senhor enviou a sua palavra para curá-los e arrancá-los da morte. Quando a palavra de Deus é anunciada, ela cura e arranca as pessoas da morte. Sabedoria 16, 12, não é unguento que os curou, mas a vossa palavra cura todas as coisas. Isaías 40, versículo 8, a erva seca, o capim fenece, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então você que vai acompanhar esse podcast, compartilha, porque a palavra de Deus tem poder de curar, salvar e libertar. Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus é eterna, ela tem poder para nos curar. Amém? Eita glória, já deu para sentir, meu irmão, minha irmã, que vai ser fogo santo nesse episódio do Rua Flow Podcast. O senhor é natural de... Aleluia, Minas Gerais, uai. Mineiro. Embora tenha a cabeça de cearense, você já entendeu, né? O pessoal brinca aqui do pescoço para baixo é mineiro, daqui para cima é de Juazeiro do Norte. Aleluia. Nasci numa cidade de Minas chamada Padre Paraíso, quer dizer, nem na cidade, nasci mesmo na roça, na zona rural, irmão. Cresci a vida inteira na infância na zona rural, é bom o pessoal já saber. Eu tinha uma história um pouco dolorosa, meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Eu gosto de brincar que o filme Esqueceu de Mim foi baseado na minha vida. Até processei o cara lá por danos morais, né? Pelo amor de Deus. Esqueceu de Mim, 1, 2, 3. E aí meus pais se separaram, minha avó me pegou para poder criar, eu passei a infância inteira sem pai e sem mãe. Foi um sofrimento muito grande, muito sofrimento. Eu sempre falo que, só pra você ter ideia, quando eu entrei na escola, o meu primeiro apelido foi Lúcifer Mirim. Só aí você imagina quem era a peça, né? Porque a rejeição, eu até escrevi um livro sobre isso, ela deixa essas consequências. Sim. A consequência da rebeldia, da carência, da revolta, do ódio. E aí, passei a vida, a infância em toda. Quando eu aprendi a escrever o nome da minha mãe, o nome da minha avó, o nome do meu pai era neutro, para mim eu não tinha pai, mãe era minha avó. Sofri muito na escola com isso, era muito sofrimento. E aí, entrou para a adolescência, a rebeldia foi maior ainda. Eu gosto de dizer que tem professor meu que quando encontra vídeo na internet, fala assim, se você converter, o capeta converte. Vocês eram primo e irmão. E é verdade. E aí, por graça divina, eu não vou falar muito das desgraças que eu fiz, senão o povo não assiste o podcast, né? Por graça divina, com 16 anos de idade, eu entrei num retiro chamado Virada Radical, da Renovação Carismática. O pregador era o Márcio Mendes, da Canção Nova. E eu entrei nesse retiro apaixonado por uma moça e saí de lá apaixonado por Jesus. Foi aquela voadora com os 2 pés que você toma, que assim eu me lembro que eu cheguei, sentei, o rapaz começou a última pregação, o tema era confiei no seu amor e voltei. E ele começou a pregar sobre o filho pródigo, parece que só tinha eu dentro do encontro. Você jovem que veio aqui não por Jesus, você vê que você está apaixonado por uma moça, Jesus está usando essa moça para ganhar seu coração. E eu segurei na cadeira, que você já imaginou eu chorando do lado da gata? Não dava, né? E ele foi pregando, e ele foi descrevendo a minha pessoa.
Você que passou por abandono na infância, você que foi humilhado, você que foi rejeitado por pai e por mãe, e talvez hoje você é rebelde, você humilha, você briga com todo mundo, e toda essa maldade que você faz é para chamar a atenção, porque só Deus e você sabe quem você é. Ele ia pregar 1 hora, ele pregou 40 minutos e disse, jovem, se você quiser mudar de vida, fica em pé que eu quero orar por você. E eu me levantei já em lágrimas, como diz Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E eles começaram a cantar uma música que dizia, amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama, Deus com amor sempre te amou. E veio uma senhora, aquelas canelas de fogo que tinha antigamente na renovação, aquelas veinhas do reteté, e colocou a mão na minha cabeça e disse, Jesus, batiza esse menino. Meu irmão, até a unha do meu pé tremia. E ali eu capotei no chão, e caiu o homem velho, levantou um homem novo. E eu entrei naquele encontro, apaixonado por uma moça, e saí de lá chapado do espírito e apaixonado por Jesus. E nunca mais a minha vida foi a mesma. E tem um detalhe, né? Muita gente dizia assim, não, isso aí é fogo de paia, vai apagar. Tem 25 anos que está queimando e nunca se apagou, irmão. Em nome de Jesus. Porque eu sempre falo que quando você faz uma experiência genuína do batismo no Espírito Santo, há um antes e um depois na sua vida. Santo Agostinho dizia que o Espírito Santo é o amor pelo qual nos tornamos amantes de Deus. Quando você faz essa experiência, você se apaixona por um Deus que é impossível você voltar atrás, né? A palavra diz lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62, quem colocar a mão no arado e olhar para trás, não é digno do reino do céu. Gênesis 19, 17, quando Deus manda Ló fugir de Sodoma, ele diz, fuja para a montanha e não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 24, Jesus diz que quando o demônio sai de uma pessoa, ele volta e se encontrar a casa vazia, traz mais 7 e o estado fica pior do que o primeiro. 2 Pedro 2, versículo 20 a 23, diz, aqueles que conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo e abandonaram as podridões do mundo, se nelas retornarem, seu estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não ter conhecido o caminho da verdade e da justiça, e depois de conhecido, abandonado e voltar ao pecado. Aconteceu o que diz o provérbio, a porca voltou para o lamaçal e o cachorro voltou a comer o seu vômito. Eu nunca voltei atrás, porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. Então eu sempre falo o seguinte, quem experimenta esse Espírito Santo para valer e mergulha nas profundezas dele, não retorna mais atrás, porque como diz São Paulo, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Amém? Amém, glória a Deus. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso querido irmão missionário Eudes Duarte, lá na cidade de Minas Gerais, está aqui conosco hoje, falando um pouco da sua história, da sua caminhada. E você, meu irmão e minha irmã, pode aí compartilhar a nossa live, né, a nossa transmissão, com o grupo da sua paróquia, com o grupo de trabalho, o grupo da família. Com certeza alguém vai ser tocado através dessa nossa conversa. O senhor tem visitado o país todo, vários estados, sim, levando a palavra de Deus. Sim, graças a Deus eu trabalhei 14 anos na educação, tem 5 anos, não, dentro da secretaria mesmo. Profissional da educação. Profissional da educação, não cheguei a dar aula. Tem 5 anos que eu saí, deixei de ser funcionário público, me tornei missionário, mas antes, desde o início da conversão, eu já me tornei missionário, bem antes mesmo. Tanto que assim, desde 2011, quando eu preguei na Canção Nova em Belo Horizonte a primeira vez, eu já comecei a rodar para o país inteiro, né? Então, assim, o estado de Minas, dentro do norte de Minas, nem se diga, fui quase todas as cidades pregar. E hoje, assim, rodando o país inteiro, graças a Deus, praticamente quase todos os estados, e missão de casa em casa, missão fazendo dependente químico, e missão nas cadeias, e aonde que manda, nós vamos, irmão. Se é para ganhar uma alma, São Francisco Xavier dizia que uma alma vale mais do que todos os tesouros da face da terra. Eu sempre falo o seguinte, pregador não escolhe quantidade de pessoas, que se uma alma for salva, já valeu toda a missão. E a coisa mais bela é que você escuta testemunhos assim, por exemplo, um dos livros que eu escrevi tem o testemunho de um rapaz, que ele entrou dentro de um evento com uma arma, ele tinha comprado uma arma para matar o pai dele e bebeu o sangue do próprio pai. E na hora da oração, Jesus estava exposto, Deus deu uma palavra de ciência, eu disse, olha, você que comprou uma arma para matar uma outra pessoa e você disse que ia beber o sangue, se desfaça dessa arma. Pouco tempo depois, encontrei aquele menino chorando e ele me abraçou e disse, aquela palavra de ciência impediu uma tragédia de acontecer. Eu tinha comprado uma arma para matar o meu pai, que eu peguei meu pai batendo na minha mãe, e eu disse para ele que eu o mataria e eu beberia o sangue. E eu fui pro carnaval tomar as cachaças para criar umas coragens, e quando eu entrei na igreja, estava todo mundo de joelho, eu me ajoelhei, e quando você proclamou aquilo, eu comecei a chorar.
Dei o perdão ao meu pai, pedi ele perdão, me desfiz daquela arma, vivi amigado, casei na igreja e quis te agradecer porque aquela pregação aquele dia mudou a minha história. É isso que vale a pena. Eu me lembro numa outra cidade de São Paulo que eu entrei para pregar num grupo pequenininho, tinha umas 30, 40 pessoas. E eu comecei a pregar e entrou um senhor forte, sentou assim no fundo. E eu comecei a pregar e ele chorava, chorava. Aí de repente, quando eu comecei a fazer a oração, a gente fica em pé e vamos clamar o fogo. O senhor vazou da igreja. Aí eu pensei, aqui cara, Jacu, agora que a chapa ia esquentar, ele correu. Aí quando nós começamos a fazer a oração, ele voltou de novo, entrou na tenda. O pessoal fez a tenda de oração, chapado do Espírito Santo. E quando eu terminei aquela oração, ele foi lá na frente, me abraçou e disse assim, olha, eu tinha contratado um pistoleiro para matar minha esposa, R$ 1.200. Paguei ele uma parte, fiquei de passar os 1.000 para ele. E eu cheguei aqui, sentei, quando você foi pregando, tudo era para mim, cada palavra entrava com uma flecha no meu coração. Quando você mandou a gente levantar para rezar, eu corri lá fora que eu estava me esperando, eu cheguei, entreguei os R$ 1.000 para ele, disse, não tira a vida da minha esposa mais não. E ele falou, por quê? E aí ele disse, porque eu entrei naquela igreja, Deus tirou meu coração de pedra, me deu um coração novo, pode ficar com os R$ 1.000 para você, mas eu não quero que você tire a vida da minha esposa. Eu sempre falo, esse é o evangelho que nós nascemos para pregar. Eu sempre falo, olha, o mundo deforma, o pecado deforma, mas o evangelho de Cristo transforma. Quando você encontra Jesus, ele arranca o coração de pedra, dá um coração novo, morre a criatura velha, nasce uma criatura nova e você é um novo homem para a glória de Deus. Amém. Essa é a alegria que a gente tem de ver a palavra sendo semeada. Glória a Deus. Qual é a sensação que o senhor tem, irmão, quando recebe, após uma pregação, um evento, em uma comunidade que seja, e ouvir um testemunho desse? Para falar a verdade, sim, a gente tem duas visões. O primeiro é você entender que quem faz não é você, que quem faz é Deus, né? A honra, a glória, o louvor é dele. Você é apenas o instrumento inútil e nada mais do que isso nas mãos de Deus. Eu sempre falo o seguinte, né? Que quando a gente se coloca como instrumento, e eu abro o meu livro dizendo isso, né? Quem não é instrumento na mão de Deus, acaba sendo objeto na mão do diabo. E nenhum ser humano que está nos assistindo agora nasceu para ser objeto na mão do diabo. Você nasceu para ser instrumento nas mãos de Deus. E quando você se coloca como instrumento nas mãos de Deus, Deus te usa na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. Pregando para 1.000, para 500, para 10.000, para 30, como eu já preguei, ou para 5. Não importa o valor de uma alma. Se um coração for transformado, aquele coração vai fazer a mudança no mundo. Então, assim, é uma alegria enorme. E por um outro lado, você precisa entender o seguinte, que eu sempre falo, quando Deus te usa para salvar um, não se vanglorie, porque tem muitas almas. O campo da missão é extenso, meu irmão. Hoje eu sempre falo, se eu tivesse o dom de bilocação, eu não conseguiria atender todos os pedidos que eu tenho. Por quê? Não tem como. É muita missão. A messe é grande, os operários são poucos. Agora, quando isso acontece, a alegria vem no seu peito, porque você entende, vale a pena deixar tudo para seguir Jesus. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena deixar de ser objeto na mão do diabo para ser instrumento nas mãos de Jesus. Amém, glória a Deus. Você está acompanhando o Rua Flow Podcast. Irmão, nós temos, como todo bom podcast, uma caneca, uma água. Sei que o senhor já está à vontade, né, em nossos estúdios. Você pode interagir conosco aí, né, através das redes sociais. Nós já chegamos a muitas almas alcançadas, muitos testemunhos, irmão. A gente escuta, né, tanto presencialmente nas ruas, como também através das redes sociais. E é uma alegria para nós podermos contemplar essa graça, de fato, como o senhor bem dizia, né, de entendermos a nossa missão, de sermos instrumento na mão de Deus. Né, o nosso apostolado, ele nasceu, e aqui a gente busca convidar homens e mulheres, né, padres, bispos, fundadores de novas comunidades, pregadores, freiras, leigos de um modo geral, que de alguma forma gastam o seu tempo para Deus, que evangelizam. E o senhor é uma dessas pessoas que tem gastado de fato a sua vida, o seu tempo para evangelizar, para ser um outro Cristo aqui na terra, para levar a palavra, para buscar uma alma. E de fato esse é o nosso objetivo. O Papa Francisco dizia que as novas tecnologias, elas devem ser usadas como instrumento do bem, né? E as redes sociais a gente vê que tem alavancado muito, né? A gente está falando aqui, pessoas em outros países nos acompanham, em outros estados. Como o senhor vê essas novas tecnologias, né, no campo da evangelização? Sim, aí a gente tem que aprender, irmão, o que eu sempre falo, né? Os apóstolos não tiveram essa tecnologia e colocaram o mundo aos pés de Cristo.
E se a gente não usa elas para a salvação das almas, o diabo vai usar para a perdição das almas. E é o que está acontecendo. Infelizmente, nós avançamos muito, mas ainda é muito pouco do que a gente precisa avançar. Quando você vê uma Anitta levando a depravação, uma MC Pipoquinha levando a depravação, e tantos cantores, você saber que hoje o site pornográfico é os mais vistos do mundo, aí você nota o quanto nós precisamos evangelizar, o quanto as pessoas têm que ouvir uma palavra que cura, que transforma, que liberta, e não é um evangelho coach para levantar sua autoestima, não. O evangelho de Cristo não é para consolar você, o evangelho de Cristo é para despertar você, para levantar você da prostração, te colocar de pé e te levantar a cabeça para seguir uma vida nova. No evangelho que, eu gosto sempre de dizer, o evangelho de Cristo é o seguinte: venha do jeito que você está e deixe de ser quem você é. Tá? Cristo não eu gosto sempre, quando eu pego esses católicos jujuba, Jesus andava com os pecadores, cita um pecador que andou com Jesus e ficou no pecado. Jesus não andou com o pecador para deixá-lo no pecado, mas para transformar o coração e a vida dele. Eu gosto sempre de dizer, Jesus não veio pregar o evangelho da inclusão, ele veio pregar o evangelho da conversão. Jesus não quer incluir você na igreja com o seu pecado, ele quer incluir você e te arrancar do pecado. Isso a gente tem que pregar direto para as pessoas. Elas precisam entender isso. Maria Madalena encontrou Cristo. Hoje é Santa Maria Madalena. Ela largou a prostituição. A samaritana tinha 5, tinha dela 6. Lá encontrou Cristo, largou a prostituição. Zaqueu largou a roubalheira. Mateus largou a corrupção. Pedro e João abandonaram a barca. Ninguém que encontrou Jesus ficou do mesmo jeito. E aí é uma coisa interessante, igreja não é tribunal para você apontar o dedo, igreja é hospital que acolhe a todos, que cuida de todos. A igreja é o hospital para você entrar doente e sair curado, e não doente igual você entrou. A igreja é o hospital que o cara entra ladrão e sai honesto. É o hospital que o cara entra homossexual e sai católico pentecostal. Entra nas práticas homossexuais e vai viver a castidade. A igreja é o hospital que o casal de namorado entra com a vida sexual depravada e sai vivendo a castidade para esperar o matrimônio. A igreja é o hospital que o cara entra com a amante, larga ela e volta para a esposa. É o cara entra embriagado de cachaça e sai embriagado da água viva do Espírito Santo. O cara entra traficante, larga tudo que tem, vai trabalhar honestamente. O cara entra ali usando droga e sai de lá liberto. Esse é o hospital. Agora, esse é o hospital que você abre a porta para o cara entrar doente e ficar doente e ir para o inferno? Não. Porque eu sempre falo, irmão, pior do que uma igreja vazia é uma igreja cheia de gente vazia. O que adianta a igreja estar cheia de gente vazia? Não. Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo te desperta, ele te incomoda, ele muda a sua vida. Não é deixar você como você está. Você entra como está e sai do jeito que Deus quer. Você entra arrasado e sai restaurado. Você entra destruído e sai reerguido. Esse é o evangelho de Cristo. É o caminho da porta estreita. Eu sempre falo o seguinte, a porta da igreja está aberta para todos. Para todos que querem se converter. Agora, se você não quiser se converter, a porta da igreja não é para você. Porque eu não vou incluir você no pecado da igreja, você morrer no pecado, que você vai amanhecer no inferno no pecado. Não. Pelo contrário, aí um dia um falou comigo assim, mas Judas andou com Jesus, mas está no inferno, porque recusou o evangelho de Cristo, entendeu? Tem 2 caras que se dá certeza que eles foram para o inferno, Judas e o bandido do lado esquerdo. Morreu do lado de Jesus, estava perto de Jesus, mas não aceitou a salvação oferecida por Cristo. Não adianta, você pode estar com Jesus, morrer do lado dele, amanhecer no inferno, você não querer alargar o que você está vivendo. E às vezes você pega uns casos graves, meu irmão. Eu já peguei um caso num evento que eu estava pregando, quando eu acabei a pregação, chegou um mano, coleira de cachorro no pescoço, manezinho do lado. E aí, mano, tipo assim, velho, posso falar com você? Eu falei, pode. Eu não gosto de igreja, tem tempo que eu não venho na igreja não me chama atenção, mas tipo assim, mano, a minha noiva e a minha namorada estavam aí, eu gosto muito dela, e ela disse que eu tinha que vir, eu vim. Aí você começou a pregação, e eu comecei a chorar, e com aquela oração, eu caí no chão, quando eu levantei, eu estava naqueles trem estranho que vocês falam, que eu não sei o que é, Candarinamanashi, Manaricanda, e aí, tipo assim, eu preciso de orientação sua. Eu falei, pois não, o que você precisa? Ele, eu vendo o bagulho. E se eu não parar de vender o bagulho, eu vou para os infernos? Eu falei, vai, de cabeça para baixo. Esperar os 11 ministros do STF que liberou o bagulho para você. Mas tipo assim, mano, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho um sítio, eu tenho uma casa, e tudo é dinheiro do bagulho. E aí? Eu falei, a moto que você tem, o carro que você tem, o sítio que você tem, a casa que você tem, é sangue
de gente inocente assassinada por causa da desgraça que você vende. É lágrima de mãe chorando filho assassinado num caixão por causa da desgraça que você vende. Essa moto que você vende, perdão, essa moto que você tem, esse carro que você tem, essa chácara e essa casa é dinheiro sujo, é lágrima, é sangue, isso traz maldição para a sua vida. E eu mano, e o que eu faço? Eu falei, simples, vendo tudo que você tem, dá o dinheiro para uma obra de caridade, vá trabalhar de ajudante de pedreiro, morra pobre e ganha o céu, porque do jeito que você está, você vai queimar no fogo da eterna eternamente. Veio uma ministra do Eucaristia, me agarrou pelo ombro, meu filho, você não pode falar isso não. Eu falei, por quê? É o maior traficante da cidade. Eu falei, azar. Se ele veio aqui, ele vai ouvir a verdade. Ele abaixou a cabeça e falou, mano, melhor não ter falado com você. Eu falei, era melhor mesmo? Agora você vai voltar com a consciência pesada, porque a verdade eu te anunciei. Se você quiser obedecer, é problema seu. O evangelho não é imposto, o evangelho é proposto. Essa é a proposta. Renuncie o pecado e vá para o céu. Que se você morrer rico, com dinheiro de sangue inocente derramado, sinto muito, o diabo te espera no inferno. O que aconteceu, meu irmão? Eu não sei, mas o recado eu dei. Eu sempre falo, eu não prego para agradar as pessoas, eu prego para agradar a Deus. Por isso que muita gente não gosta, tem diocese que não gosta, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Meu intuito não é passar a mão na cabeça de ninguém, é anunciar a verdade de um Cristo que salva, liberta e transforma. A doutrina da igreja é clara, a igreja não prega o evangelho de inclusão, ela prega o evangelho da conversão. Se tem gente preocupada com árvore queimando na Amazônia, eu estou preocupado com as almas indo queimar no fogo do inferno. E essa é a nossa preocupação. E essa tem que ser a nossa evangelização. É arrancar as almas das garras do diabo e não deixar elas ficar tranquilamente na mão do diabo caminhando para o inferno. Eu sempre falo, se um político sentar na minha frente, ele vai ouvir a verdade. Se o Alexandre de Moraes sentar na minha frente, ele vai ouvir a verdade. Se o Maduro sentar na minha frente, ele vai ouvir a verdade. Se o Daniel Ortega sentar na minha frente, ele vai ouvir a verdade. Se o Lula sentar na minha frente, ele vai ouvir a verdade. Se o Kim Jong-un sentar na minha frente, ele vai ouvir a verdade. Se o Xi Jinping sentar na minha frente, ele vai ouvir a verdade. Se o John Biden sentar na minha frente, ele vai ouvir a verdade. Se o Macron sentar na minha frente, ele vai ouvir a verdade. Porque eu não estou aqui para agradar político nenhum, eu estou aqui para meter a verdade na cara deles. Se tu não se converter, dinheiro de vocês não vai comprar a salvação. Porque eu sempre falo, olha, para o réu, Jesus é advogado, para o advogado, Jesus é o juiz, e para o juiz, Jesus é a justiça. Ele morreu como seu advogado, mas um dia ele será o seu juiz. Ou você se converta, ou sinto muito, o cão te espera. E ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém. Tem gente que vai me ver, eu não estou gostando desse pregador. Não precisa gostar não, gosta do evangelho. Você não é obrigado a gostar de mim. Agora que tem que falar a verdade, tem que dizer a verdade. Irmão, Jesus só no evangelho de Mateus falou do inferno 19 vezes. Só no evangelho de Mateus. Eu não conheço esse Jesus, paz e amor que os ricos pregam. Porque o Jesus que eu conheço, ele armou um chicote e sentou o cacete dos vendilhão do templo. O Jesus que eu conheço, lá em Mateus 23, 33, ele diz para os fariseus, raça de víbora, sepulcro caiado, como escapareis da condenação do fogo do inferno. O Jesus que eu conheço disse, se sua mão te leva ao pecado, corta. É melhor entrar no céu sem uma, que com as duas se abraçar o cão no inferno. O Jesus que eu conheço disse, seu olho te leva ao pecado, arranca. É melhor entrar no céu sem um que com dois e para a condenação eterna. O Jesus que eu conheço fala em Mateus 18 e Lucas 17, ai daquele que escandalizar uma criança. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no mar, porque um dia você será queimado no fogo eterno. Eu não conheço esse Jesus só love, que está sendo pregado por aí, não. Não conheço, cara. Não conheço mesmo. Porque o Jesus do Evangelho, não. Ele não diz, Mateus 25, 41, aos da minha esquerda eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O Deus que é 100% amor, é 100% justo. O Deus que é 100% misericórdia, é 100% justiça, é 100% verdade. E a nossa meta é, faça uma experiência do amor de um Deus que te ama. Mas Deus me ama do jeito que eu sou, mas não quer que eu fique do jeito que eu estou. Eu entro como estou e saio do jeito que Ele quer. Esse é o evangelho que eu acredito que eu prego. Eu sei que tem gente que vai querer matar eu, não estou nem aí. A verdade tem que ser dita. Eita glória, que bênção, viu, irmão? Tê-lo aqui no nosso podcast. Falando das suas experiências, da sua caminhada e, de alguma forma, trazendo essa catequese, né, tão autêntica através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através da doutrina, através daquilo que nós guardamos como depósito da fé, que de fato traz a cura, traz a libertação, né, traz o alento para a alma da humanidade que está tão sedenta, né, e tão doente também, de certo modo.
por as missões que o senhor tem andado e pregado com essa veemência, com essa autoridade, né, e ousadia no Espírito Santo, o qual nós temos uma grande admiração e reza pelo seu ministério, por tantos outros homens que também Deus tem levantado e mulheres, né, também para pregar a palavra com essa intrepidez. Qual o testemunho que o senhor ouviu que mais lhe marcou ao longo da sua caminhada? Amado, é muitos. Mas eu vou contar assim os recentes, porque eu não sou de escrever testemunho, né? Acaba esquecendo. Eu estava agora numa comunidade, uma cidade perto de Belo Horizonte, chamada Baldim. É o nome, é difícil até de falar, Baldim. E era uma pregação na casa, né? Fui fazer uma evangelização na casa. E aí, quando eu terminei a pregação, uma senhora levantou a mão, foi na frente e disse: olha, eu queria te agradecer. Eu e meu marido estávamos separados. Eu fui na Gospel Mira, escutei uma pregação sua, a casa caiu para mim, Jesus me transformou, e eu fui brigando com meu marido, brigando, insistindo, mesmo separado, e um dia meu marido foi. Meu marido foi, escutou uma pregação sua, e meu marido ficou viciado nas suas pregações. A gente se reconciliou, nosso casamento se restaurou, e meu marido hoje é um outro homem. Parou de beber, largou a vida errada, largou os botecos, me pediu perdão, e nós hoje estamos na igreja servindo a Deus por causa de uma pregação que você fez. Então, é essas coisas que vai te marcando. Aí, assim, hoje eu tenho testemunho de muito protestante que escutou uma pregação minha, retornou à fé. Muito católico desviado. Agora, assim, muito testemunho de suicídio, rapaz. O que é de jovem, entendeu? Olha, eu fui dar a última oportunidade para Jesus naquele encontro. E aquela pregação sua, eu desisti. Jovem que já entregou o estilete, que já entregou o veneno na minha mão, que renunciou ao suicídio. É muito testemunho. Então, assim, fico muito mais frisado nas conversões do que nos milagres mesmo. Porque milagre, cura e libertação, com o tempo você até acostuma, entendeu? Mas, assim, os testemunhos de conversão são muitos. E é isso que nos alegra. Quando você vê uma pessoa que estava amarrada nas trevas, e ela escuta uma pregação sua e ela volta para a luz. Ela não, é isso aqui que eu precisava. Isso marcou a minha vida. Então, assim, são muito, assim, de maridos, de jovens, entendeu? É muito bonito você escutar um jovem dizer, por exemplo, tem um rapaz, acho que tem um canal, é Tiago de Maria o nome dele, mas o canal agora eu esqueci. Ele falou comigo assim, olha, eu e minha namorada vivemos a castidade até o casamento, que a gente escutou uma pregação sua. E ali Deus mudou a nossa vida. Eu me lembro de uma menina, a Marielle, ela é fisioterapeuta, agora eu não sei qual cidade que ela mora, mas é próximo a Belo Horizonte, que ela entrou num evento que eu estava pregando, usava roupa de piriguete, roupa de satanete, tem um livro que eu tenho o testemunho dela, e ela entrou com uns ingressos para um show mundano que ela ia. Rapaz, ela tomou uma voadora tão poderosa de Jesus, que ela queimou todas as roupas de piriguete dela e transformou a vida dela. E ela, como fisioterapeuta, largou o show mundano, largou tudo, passou a servir a Deus. Hoje ela é casada, um casamento abençoado, já é mãe de 2 filhos. E ela falou, foi aquela pregação, foi a mudança da minha história. Ali eu mudei de vida. Então, assim, é essas coisas que você entende quando o evangelho, Santo Agostinho dizia assim, a verdade não pode ser pregada sem a caridade, mas a caridade não pode impedir a verdade de ser pregada. Ou seja, o amor e a verdade caminham de mãos dadas. Tem encontro que eu prego que é só consolação, tem encontro que é só exortação, mas quando você caminha os dois juntos, a consolação e a exortação de mãos dadas, a consolação e exortação é igual a transformação. A vida é transformada pelo poder de Deus. E é isso que vale a pena você ver a pregação do evangelho acontecer. Então, assim, cada detalhe, os testemunhos vai te marcando. Quando você vai, eu volto ali que você ouve, fala, não, cara, aquilo foi para mim. Aquilo foi para mim. Então, assim, eu me lembro que uma cidade que eu preguei, eu até usei para vocês na pregação, que 17 homens estavam com o suicídio marcado, renunciaram ao suicídio. Isso o coração da gente impacta. Tem uma cidade do Espírito Santo que eu preguei, que uma menina tinha ido com uma carta de despedida. E ela disse, se o Senhor não falar comigo, hoje é o fim da minha vida. Na hora da oração teve uma palavra de ciência, eu disse a uma moça com a carta aqui. E ela pegou a carta e entregou. E renunciou ao suicídio. Então, assim, é essas coisas que marcam. Que quando o evangelho da vida chega, o espírito da morte sai. Quando o evangelho da verdade entra, o espírito de ódio vai embora. Quando o evangelho do amor chega, o perdão reina. E é isso que vale a pena se pregar a palavra de Deus. Maravilha. Tem um testemunho que circula nas redes, ficou bastante conhecido, em que o senhor chegou na casa e a avó, na verdade, falou do neto,
que tinha assistido e naquela pregação, né? E ele se converteu e quando o senhor estava visitando aquela casa, por coincidência, Rapaz, o jovem chegou. Já e aquilo chegou foi muito para marcante. vocês isso aqui também? Glória a Deus. Então, foi o seguinte, esse testemunho eu nunca me esqueci, porque eu fui para a cidade fazer uma missão de casa em casa, né? Sei que alguns padres chamam, você visita 4 casas de manhã, 4 casas à tarde e à noite você prega na igreja. Que assim, como eu entrei muito pro Ministério de Cura nos inícios de caminhada, eu gosto sempre de brincar, né? Se você me dá 1000 pessoas para pregar e me dá 100 para rezar, eu prefiro 100 para rezar pessoalmente. E aí eu entrei na casa, tava um pouquinho atrasado, que já cheguei um pouco atrasado. E aí, era uma senhora que estava dando de câncer, ela não tinha um fio de cabelo na cabeça, e eu comecei, disse, olha, paz de Jesus, não me apresentei, só disse que o padre tinha me mandado lá, ele, o padre Alex mandou aqui e tal, eu vim pregar para a senhora, falou, pois não. Aí eu comecei a pregar para aquela senhora, e aí, abri a Bíblia, João 3,16, falei do amor de Deus para ela, que Deus amava ela, perguntei se eu podia rezar, ela disse que sim, eu coloquei as mãos nela e rezei. Aí quando eu acabei a oração, ela olhou para mim e disse, pregador, se eu morresse hoje, eu morreria a mulher mais feliz do mundo. E eu achei que perdeu a oração. Eu disse, por quê? Ela disse, não, eu sou mãe, tenho um filho. Meu filho começou a beber, começou a fumar, começou a usar maconha, largou a faculdade, largou o trabalho, começou a ter uma vida perdida. Chegava em casa de madrugada, me humilhava e tal. E aí ela disse assim, mas há 2 anos atrás, o meu menino foi participar de um retiro de jovens que você estava pregando. Perdão, um retiro de jovens, não disse você, né? E meu menino foi tão tocado nesse retiro, tão tocado, que ele chegou aqui em casa, me pediu perdão, jogou a maconha fora, jogou a bebida fora, parou de fumar, largou aquelas roupas de rock, de caveira que ele tinha e tal, e voltou a trabalhar, voltou para a universidade, e aí ela disse, meu menino se converteu, ouvindo o testemunho de um rapaz de Minas Gerais chamado Eudes. Aí eu segurei, e a moça do lado começou a rir. Ela disse, esse menino foi abandonado na infância pelos pais, ele apanhou demais da mãe, ele passou por isso, passou... E aquela senhora começou a contar a minha história para mim. E aí eu comecei a segurar, porque eu me lembrei dos discípulos de Emaús, Jesus no meio deles, contando a história de Jesus para o próprio Jesus. E ela foi contando, sei que ela contou meu testemunho inteiro. E quando ela acabou, e a moça do lado rachando o bico de rir, ela olhou para mim e disse assim, eu só tenho uma tristeza, eu não queria morrer sem encontrar esse rapaz de Minas Gerais, dar um abraço nele e agradecer pelo que ele fez na vida do meu filho. Aí nisso, era a hora do almoço, o menino entrou. Eu me disse, eu disse você na minha casa? Ela, eu disse você? Eu sou. Rapaz, eu recebi o abraço mais demorado na minha vida. E aquela mulher disse assim no meu ouvido, Senhor, eu posso partir em paz, porque eu encontrei o rapaz que foi instrumento da salvação da vida do meu filho. Cara, não tem dinheiro no mundo que paga um abraço daquele, que paga um negócio desse. Nessa hora já valeu a pena você, como é que se fala? Largar tudo para servir Jesus. Entendeu? É essas coisas que valem a pena. Então, alguém deve ter feito corte disso, então, né? Eu nem sabia. Provavelmente. Porque como eu não mexo com TikTok e Kawaii, normalmente o pessoal faz isso e joga nas redes aí. Nem sabia. Muito bom, muito bom. E o quanto ajuda, né, assim, o amadurecimento espiritual, né, para muitos de nós que vivemos no dia a dia, né, servindo, buscando cada vez mais nos alimentarmos. E esse testemunho, eles são edificantes. A palavra, né, converte. Sim. E o testemunho, ele arrasta, né? Isso. Eu sempre falo, você que prega, os irmãos que pregam, que vai ver esse vídeo, lembre-se de uma coisa. Só quando você chegar no céu, você vai saber o bem que você fez às pessoas. Aonde que a sua palavra alcançou, e Deus não permite que você fique sabendo de tudo para que você não envaideça. Não envaideça. Tá? Porque só quando você chegar lá, você vai perceber o quanto uma palavra sua, uma visita, por exemplo, eu visito muito família, visito muito hospital, você dá uma palavra, você fazer uma oração, só quando você chegar no céu. Rapaz, você lembrando de testemunho, eu lembrei de outro agora, né? O Espírito Santo vai recordando a gente, eu me lembro, eu fui rezar por uma família de um senhor que tinha 50 e pouco, acho que é 52, não me lembro, mas mais de 50 tumores no corpo, de câncer. E quando a gente entrou lá para rezar, toda a família reuniu, o clima era de velório. Sabe, a pessoa está despedindo, tipo assim, eu tenho 2 meses de vida, 3 no máximo. E aquele senhor levantou um documento e disse assim, olha, eu estou aqui com o meu atestado de morte na mão. E eu levantei a Bíblia e disse, o senhor tem um atestado de testamento de morte. Eu tenho 2 testamentos de vida, o antigo e o novo. Para dizer para o senhor que a última palavra quem dá é Jesus. Aí eu abri a palavra naquela passagem que Jesus caminha sobre as águas, estendi a mão, fiz uma oração de cura por ele, e eu disse, olha meu irmão, Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas.
Não existe água que afunda uma pessoa que está olhando para Jesus. Eu sei que o seu caso é grave, mas eu peço ao Senhor, não tire os olhos de Jesus. Se Ele quiser te levar, amém. Mas se Ele quiser mostrar para a medicina que Ele é Deus, que Ele mostre que a última palavra da nossa vida, quem dá não é os médicos. Quem dá a última palavra é Jesus. Colocamos a mão nele, rezamos, estava eu com um irmão e fomos embora. Eu me lembro que isso foi setembro, quando foi em maio do outro ano, de 2018, eu estava pregando em Américo Brasiliense, uma cidade vizinha. E quando eu entrei no grupo para pegar, aquele senhor tinha um senhor, perdão, com um envelope na mão. Ele olhou e disse, Cabeção, você está me conhecendo? Eu falei, olha, a cabeça é grande, decoro muita coisa, mas o semblante eu não lembro. Aí ele começou a chorar e ele me disse, olha, você não vai lembrar não, mas em setembro do ano passado você foi em casa, eu tinha mais de 50 tumores de câncer, eu tinha 3 meses de vida. Passou os 3 eu não morri, 4 eu não morri, 5 eu não morri. E aí ele foi contando. E eu fui melhorando, e eu fui no médico. Fiz todas as baterias de exame e vim aqui te entregar. Todos os tumores do meu corpo sumiram, porque eu acreditei naquela palavra. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Irmão, esse é o segredo. Quando você coloca os olhos em Jesus, nada pode derrotar você na vida. Entendeu? Esse é um dos testemunhos, porque por causa de uma palavra, Pedro não tirou os olhos de Jesus na hora da tempestade. Ele disse para ele, não tire os seus olhos de Jesus. E ali foi a cura dele. Então é os mistérios que Deus faz. Maravilha, muito bom. Gente, nós estamos recebendo aqui hoje o nosso querido irmão missionário católico Eudes Duarte. É a primeira vez que o senhor veio em Urulândia. O que achou da cidade, da experiência do evento? Conta um pouco pra gente. Uai, eu já fiquei feliz que eu fiz a primeira pregação. A molecada desligou o celular, prestou atenção. Eita, fogo. Ficaram vidrados e eu gostei muito. Falei, olha, a casa já começou a cair logo no início. E assim, eu fico feliz porque vocês estão fazendo certo, levando Jesus aos jovens. João Paulo II dizia que o jovem é apóstolo dos jovens. Um jovem convertido, meu irmão, junta o fogo do Espírito Santo com o fogo da juventude, ele sacode o inferno. E essa é a diferença. E nós precisamos, eu gosto de dizer, a verdade tem que chegar no jovem antes que a mentira chega. Quanto mais cedo a gente puder pregar para eles, melhor. Porque se a verdade chegar primeiro, a mentira não tem poder. Se a mentira chegar primeiro, eu preciso arrancar a mentira para meter a verdade. Mas se a verdade chegar primeiro, irmão, a verdade é a força mais poderosa do universo. Nada vence a verdade. É verdade. São João Paulo II dizia, né, que é preciso falarmos a verdade ainda que voltemos a ser 12. Né? E talvez esse seja um dos lemas que de fato tem levado muita gente à conversão. A verdade autêntica do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, esse catecismo, que eu gosto sempre de citar, número 2104, pode filmar para o povo aí depois, se vocês puderem ver, né? Catecismo da Igreja Católica, 2104, tem uma frase que diz assim, o homem tende naturalmente para a verdade. E o 851 diz que a salvação está na verdade. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 2 Coríntios 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão em prol da própria verdade. Então, há um anseio no coração do homem pela verdade. E esse anseio foi colocado pelo próprio Cristo, que diz, eu sou a verdade. Então, Santo Agostinho, quando ele era pagão, ele vai ter uma discussão com Santo Ambrósio, ele fala, Ambrósio, eu estou procurando encontrar a verdade. E Santo Ambrósio fala para ele, Agostinho, não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem. Entendeu? Porque para nós cristãos a verdade é uma pessoa. Eu gosto sempre de dizer, olha, a última palavra de Buda, eu morro procurando a verdade. A última palavra de Maomé, eu não sei o que é a verdade. A última palavra de Confúcio, eu quero encontrar a verdade. A última palavra de Jesus, eu sou a verdade. Entendeu a diferença? É por isso que nós temos que entender que há um anseio no coração do homem pela verdade. E isso nós temos que dizer. E aí tá, e que é a igreja? 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Quem sustenta a verdade, a coluna da verdade, o alicerce da verdade é a igreja. Por isso é importante mostrar isso para as pessoas. A pessoa, eu não posso trazer a pessoa para a igreja com medo de mostrar para ela a verdade. Não, o jovem tem ânsia pela verdade. Porque a mentira escraviza, a verdade liberta. A verdade liberta. E nós temos que dizer isso assim. Eu escrevi um livro
chamado Conhecereis a Verdade vos libertará, as 7 mentiras da teologia da libertação. Nós é cruel nesse negócio também. E eu sempre falo isso, entendeu? O Santo Agostinho tem uma frase que diz tudo. E assim, é o impacto. Ou o homem é vencido pela verdade, ou é vencido pelo erro. Não há outra solução. Agora, como tem essa ânsia de verdade no coração do ser humano, quanto mais você apresentar a verdade ao ser humano, mais ele adere à verdade. Porque a verdade é a força mais poderosa do universo. Por isso, o Papa Bento XVI, naquela encíclica que ele escreveu, Caridade na Verdade, ele diz, a caridade sem a verdade é sentimentalismo. Que pena que nós estamos apresentando um amor sentimentalista que tem medo da verdade. E aqui hoje eu vou aproveitar para você e falar uma verdade, eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu vou dizer. Quer pedir os músicos católicos, pedir aos meninos que cantam, vocês de Ministério de Música, pelo amor de Deus, você chama seu pai de senhor, chama sua mãe de senhora, presidente da República de Vossa Excelência, um juiz de merentíssimo, e tem gente chamando Jesus de você. Casa, nós deixamos ela para você, para você. Os passos que dei sem você, não. Os passos que dei sem te ter. Não podemos chamar Jesus. Que o meu falar seja você, que o meu agir. Para, gente. Músico católico, encarecidamente, pare de chamar Jesus de você. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Nós não podemos chamar ele de você, porque diante dele todo joelho se dobrará. É um absurdo você ver isso dentro da nossa própria igreja. Você vai fazer umas músicas emocionalistas para mexer na emoção do povo, você tirar a grandeza do senhorio de Jesus e chamar ele de você. Não, você é um qualquer. Nem seu pai e sua mãe você trata ele de você. Como que você vai tratar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores de você? Não, isso é um jeito de atrair o jovem. Não, isso é uma safadeza de diminuir a grandeza e a glória de Deus. Isso vai virar corte, né, irmão? Não tem problema não. Pode jogar na internet, foi eu que falei. Pois é, irmão, e a gente vê toda essa caminhada, né, e a importância, de fato, de gastar o tempo para Deus, o Senhor que tem rodado tantas cidades, né, e sempre de forma muito autêntica, e isso tem levado muitas pessoas à conversão. E uma das coisas que a gente acompanha também, que também tem levado muitos irmãos à conversão, é justamente tirando certas dúvidas, né, por exemplo, acerca de imagens, né? Existem muitas dúvidas acerca de sacramentos, da oração pelos fiéis defuntos, né? Da fundação ali da igreja, né? E a gente sempre tem esses temas que geram muita dúvida, né? Principalmente para pessoas que viveram ali no protestantismo, né? Nos irmãos separados e tudo mais. E é importante que a gente também possa falar, né? De forma brevemente um pouco, né? Sobre isso, porque a dúvida de um geralmente é a dúvida, né? De muitos. Então, qual a importância das imagens sacras na vida da igreja? Bom, vamos lembrar. Pena que eu não tenho aqui uma. Eu vou pedir ao menino, você procura no Google aí, ícone da Trindade, fazendo favor, e posta na tela, que aí eu vou explicar para o pessoal lá. Vamos embora. São João Damasceno, lá no ano 760, ele diz assim, a beleza das imagens estimula a minha oração. E aí eu vou falar uma coisa que os evangélicos vão ouvir, eles não vão concordar, mas é a realidade. Essa ideia de combater as imagens não é uma ideia bíblica, é uma ideia que veio dos muçulmanos no século VII. Quando o cristianismo dominou o mundo, surgiu uma heresia chamada iconoclastas, que era a quebra das imagens, que veio de origem muçulmana. E teve um concílio chamado Concílio de Nicéia 7, lá no ano 767, para debater a questão das imagens. E entre eles estava São João Damasceno. É bom saber disso. E outra coisa mais séria, a prova que isso é real, é que as igrejas da Reforma, todas elas usam imagem. Os luteranos usam imagem, os anglicanos usam imagem, os presbiterianos antigos usam imagem, os metodistas antigos usam imagem, e até os calvinistas antigos usam imagem. Essa ideia de combater o uso dos ícones de imagem é uma ideia mais do neopentecostalismo, que faz uma leitura fundamentalista da Bíblia ao pé da letra e que pegou uma heresia vencida há mais de 1000 anos na igreja. Então é bom saber disso. Essa ideia ela não vem nem do judaísmo. Inclusive esses dias o professor Eduardo Farias, que foi um ex-pastor evangélico da presbiteriana, ele mostrou lá no Vilela, a sinagoga dos judeus é cheia de imagem. Dentro da sinagoga.
Então vamos lá para a Bíblia. Primeiro, não vou pegar, você anota para a galera. O texto mais usado pelos evangélicos é Êxodo 20. Mas é bom citar para o povo, ó. Êxodo 20, versículo 3 e 4, Deuteronômio 4, 14, Deuteronômio 5, 8, Levítico 33, versículo 1, Levítico 26, versículo 1, Isaías 44, 9, 14, Isaías 45, 20, Isaías 42, 8, Jeremias 10, 2, Jeremias 7, 18, Abacuque 2, 18, 1 Coríntios 10, 16, 1 João 5, 20, Gálatas 5, 19, 1 Coríntios 6, 9, Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, 15. Esses são os versículos, tem o Salmo 115 e o Salmo 135. Esses são os versículos usados pelos evangélicos para combater a questão das imagens. Mas vamos embora lá. Não farás para ti, Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura que se encontra em cima no céu, sobre a terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dela e não lhes prestarás culto. Ponto. Então vamos lá. Primeira pergunta que você faz é: qual o contexto? O povo de Israel estava saindo do Egito. O Egito tinha 7 deuses em cima, 3 sobre a terra e 2 debaixo da terra. Deus está proibindo fazer imagem dos deuses dos egípcios, de Horus e Companhia Limitada. Quem quiser aprofundar isso, você entra no meu Instagram, Missionário Católico Osdoato, tem um link. Eu lancei um curso só sobre isso, que eu mostro a imagem de cada deus do Egito e explico cada significado de um por um deles. Como que eu sei disso? A palavra imagem no idioma grego tem 2 palavras, eidolon ou eidolorum e ícone. O ídolo é uma criatura que ocupa o lugar de Deus, que tira de Deus, e o poder não está em Deus, o poder está nela. Ícone é uma imagem que me aponta para Deus, que me faz pensar em Deus, e o poder não está em Deus. Perdão, o poder não está nela, o poder está em Deus. Então vamos para a Bíblia. Eu vou pegar aqui para você rapidinho. Se você tivesse com a Bíblia e você ia me ajudar, mas você não teve comprometimento de trazer uma Bíblia, é testemunho de Jeová, pelo amor de Deus. Ó. Êxodo 25, versículo 18, a partir do versículo 10, Deus manda Moisés fazer a Arca da Aliança. No versículo 18 está assim, ó: farás 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um do lado e um do outro. E o versículo 22 diz: ali virei ter contigo, é de cima da tampa, no meio dos querubins, que falarei com você. Deus manda Moisés fazer 2 imagens, 2 anjos, colocar em cima da arca, e falava com Moisés no meio das imagens. O querubim era um ídolo ou era um ícone? Responda no microfone. Era um ícone. O poder não estava no querubim. O poder estava em quem? Em Deus. Então aquele querubim não tirava de Deus. Ele apontava para Deus. O poder não estava nele. O poder estava em Deus. Número 2, eu poderia citar para você. Êxodo 26, 1, Deus manda fazer imagem. Êxodo 26, 31, Deus manda fazer imagem. Êxodo 37, 7, Deus manda fazer imagem. Só no livro do Êxodo, ó, Êxodo 25, 18, Êxodo 26, 1, Êxodo 26, 31, Êxodo 37, 7. Só aqui Deus manda fazer imagem. Ponto. Depois, Deus pode fazer cura por meio das imagens? Pode. Números 21, versículo 8 e 9. Página 198. Deus disse o quê? Farás para ti uma serpente ardente e mete sobre um poste. Quem for mordido olhando para ela será curado. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, colocou num poste. Quem era mordido por uma cobra, para ela conservava a vida. Aí você faz a pergunta: quem curava? Era a imagem ou era Deus? Era Deus. O poder estava na imagem ou o poder estava em Deus? Em Deus. A serpente tirava de Deus ou fazia pensar em Deus? Fazia pensar em Deus. Então ela não era um ídolo, ela era um ícone. Você olha para uma imagem da Virgem Maria, ela tira de Deus ou faz pensar em Deus? Ela aponta para Deus ou exclui Deus? Aponta para Deus. Se você faz uma oração diante de uma imagem e recebe uma cura, foi a imagem que te curou ou foi Deus que te curou? Então ela não é um ídolo, ela é um ícone. Para você entender melhor, Êxodo 32, por quê? Os evangélicos vão usar um argumento. Mas 2 Reis 18, 4, o rei Ezequias manda destruir a serpente de bronze, porque o povo começou a acender incenso, chamar ela de Neustã. Sim, aí o que era ícone virou ídolo, mas tem um mistério. Êxodo 32, do 1 ao 6, quando o povo faz o bezerro de ouro e fala: ó Israel, o Deus que tirou do Egito, Deus manda despedaçar o bezerro, porque o bezerro ocupou o lugar de Deus. Mas tem uma coisa bonita, lá no livro do Êxodo, no primeiro livro dos reis, quando Deus manda Salomão construir o templo, tem um detalhe: Deus manda Salomão colocar bois de ouro no templo, que eu vou ler para você aqui, 1 Reis 7, 29. 1 Reis 7, 29. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, bois e querubins.
Olha, quando a imagem aponta a Deus, ela é ícone. Quando ela ocupa o lugar de Deus, ela é ídolo. Quando ela é ídolo, Deus manda quebrar. Quando ela é ícone, Deus manda fazer. Entendeu a diferença? 1 Reis 6:23 diz que Salomão fez 2 querubins de 5 metros de altura e colocou no templo. 2 anjos de 5 metros de altura. Tinha asa? Tinha. Voava? Não. Tinha boca? Tinha. Falava? Não. Tinha pé? Tinha. Andava? Não. Como diz vovó. Tinha zóio? Tinha. Zoiava? Não. Tinha ouvido? Tinha. Escutava? Não. Tinha garganta? Tinha. Emitia som? Não. Mas quem mandou fazer? Deus. Com um detalhe. Ídolo e ícone, os dois é uma imagem. O ídolo é a imagem de um falso Deus que tira você de Deus. O ícone é a imagem de um servo de Deus, de um anjo do próprio Cristo que te aponta para Deus. Quando aponta, Deus manda fazer. Quando tira, Deus proíbe de fazer e manda quebrar. Entendeu a diferença? Poderia citar para você o livro dos Reis, o capítulo 6 todinho. Deus manda Moisés fazer imagem, mas tem uma coisa interessante, o segundo livro das crônicas, que é uma narrativa mais completa, tem uma coisa mais bela. Eu posso um dia aqui vir fazer um podcast só sobre imagem, para explicar a vocês melhor, tá? Segunda Crônicas, capítulo 3, quando Moisés vai fazer o templo, primeira coisa, no versículo 7 diz assim, ó, Segunda Crônicas 3, 7, o rei revestiu de ouro a sala, traves, umbrais, paredes e porta. Nas paredes mandou esculpir querubins. No versículo 8, Salomão faz a sala do santo do santo. O que era santo do santo? Era o lugar que o sacerdote entrava uma vez por ano com a corda amarrada no pé, que se ele entrasse em pecado ele morria. Ninguém podia entrar lá, tinha que tirar ele pela corda. Santo do santo. E lá no versículo 10 diz assim, ó, para o interior do santo do santo, mandou esculpir 2 querubins e os revestiu de ouro. Deus colocou 2 imagens de ouro no santo do santo, o lugar mais santo do templo. Aí vai perguntar, tem procissão na Bíblia com imagem? Tem. São 10 procissão, não vou citar todas, que é um exemplo, quando eles vão derrubar as muralhas de Jericó, coloca o sacerdote na frente com a arca da aliança, o que tinha em cima dela? 2 imagens, e eles dão a volta ao redor da muralha, com o povo marchando atrás, é o que? Uma procissão. Aonde que tem na Bíblia alguém de joelho diante de uma imagem? Josué, capítulo, vou pegar, né? Que se eu falar, o pessoal vai assim, pregador, eu queria que você mostrasse, então vamos embora lá. Livro de Josué, vou pegar para você que eu vou te mostrar alguém de joelho diante de uma imagem e rezando. Você vai falar, misericórdia, nunca tinha visto isso na Bíblia. Você vai ver agora. Josué 7, versículo 6. Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se com a face por terra diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel até a tarde. A arca tinha o que em cima dela? 2 imagens. Josué não tirou as imagens, ele se prostrou diante das 2 imagens. Na Bíblia é uma diferença de prostrar para venerar e prostrar para adorar. Exemplo, 1 Crônicas 29, versículo 20. O povo se prostra diante do rei e diante de Deus. Ao rei eles reverenciaram. Ao Deus eles adoraram. Prostrar para reverenciar é uma coisa, para adorar outra. Primeiro, Êxodo 18, 7. Moisés se prostra diante do sogro, ele não adorou, ele reverenciou. Segundo Reis 1, 16 ao 18, o profeta se prostra por terra diante de Salomão, ele não adorou, ele reverenciou. Êxodo 22, Abraão se prostra diante dos anjos, ele não adorou, ele reverenciou. Então, prostrar para adorar é uma coisa, para reverenciar é outra coisa. Maravilha. Beleza? Ruá Flow Podcast, uma conversa belíssima aqui com o nosso irmão, querido missionário Eudes Duarte, ao vivo aqui em nossos estúdios. E a gente passaria aqui, irmão, a noite toda falando, né? Porque é uma conversa muito agradável, né? Existem muitos temas relevantes, né? Que nós poderíamos abordar, né? E de fato a gente passaria aqui dias e mais dias conversando e falando e vivenciando toda essa experiência e essa realidade. Mas o nosso tempo é um pouco curto, e aí a gente faz sempre aqui no nosso podcast um Ruá Flash. Como funciona? A gente faz uma pergunta com uma palavra, uma frase, e o senhor responde com uma palavra, uma frase. Ótimo. Vamos lá? Vamos lá. Igreja. Coluna e sustentáculo da verdade. Missão. Um presente de Deus para a humanidade, para nós. Fraternidade. Viver como irmãos em Cristo. Irmãos. Aquele que na hora da prova te estende a mão e está do seu lado. Jesus. Único Senhor e Salvador. Virgem Maria.
o maior presente do filho para a humanidade. Lembrando que o filho é o maior presente do pai e a mãe é o maior presente do filho. Vida de oração. Tudo. A oração é a força do homem e a fraqueza de Deus, de Santo Agostinho. Deus, quando olha para um homem de joelho, ele não resiste, ele nos abençoa. Santo de devoção. Aí uma lista. Não, São José e Santo Antônio. Por quê? São José, porque eu vou falar uma coisa que o pessoal pode não entender, mas São José foi o único homem que salvou o seu Salvador. Todo respeito a Davi, Abraão, Moisés, Jacó, Isaac e aos 12 apóstolos. Mas José foi o único homem que salvou o seu Salvador. Ele fugiu para que Herodes não matasse Jesus. Número 2, José foi o único homem que deu a Deus uma profissão. Jesus era carpinteiro. Aprendeu com quem? Com José. Número 3, José foi o único homem que fez um berço para Deus dormir, uma cama para Deus deitar. E número 4, Deus confiou os maiores presentes a José. A sua mãe e o seu filho foi confiado aos cuidados de São José. Uma referência católica. Padre Paulo Ricardo. Sem nenhuma dúvida. E eu poderia incluir mais 2 pessoas aqui top. Professor Felipe Aquino e o diácono João Vitor Mariano. Que vale a pena o pessoal procurar seguir. Muito. Esses 3 aqui é um presente. Claro, tem muita gente, né? Glória a Deus. O professor Eduardo Faria, que é um homem extraordinário. Poderia citar aqui o Padre Pedro, um exorcista de Florianópolis, que os livros dele é extraordinário. Citar o Adéio Tiba, tem feito um trabalho extraordinário. O próprio Bernardo Kister, aquele filme sobre a teologia de libertação, foi um trabalho extraordinário de mostrar a ele que esse trem é na igreja. Então, assim, mas Padre Paulo Ricardo, professor Felipe Aquino e o João Vitor Mariano. Poderia citar o Daniel Silveira, do Ceará, que é tremendo o trabalho que ele tem feito também. Um agradecimento que o senhor não teve a oportunidade de fazer e gostaria para alguém ao longo da sua caminhada. Cara, um agradecimento, eu preciso agradecer 3 pessoas em especial. O Márcio Mendes, que talvez nunca ficou sabendo disso. Canção Nova. Da Canção Nova, porque assim, pode até fazer o corte e mandar para ele. Marca ele lá no... O retiro que o Márcio Mendes pregou da minha conversão foi o retiro mais difícil da vida dele. Que ele veio de ônibus de Cachoeira Paulista para Teoflotone, Minas Gerais. O ônibus quebrou várias vezes no caminho. Foi um sofrimento, ele praticamente não dormiu. Foi o maior, tanto que ele conta que foi o retiro mais difícil que ele pregou na vida dele. Mas esse retiro ele não sabia que Deus estaria levantando um profeta nesse retiro, que fui eu. Então eu tenho um agradecimento a ele. Número 2, agradecer o professor Felipe Aquino. Toda a minha base de formação é o professor Felipe Aquino. Toda a literatura, tem todos os livros de Felipe Aquino em casa. Tudo que ele escreveu eu já li. Assim, a minha fé foi, doutrinamente falando, foi calçada com o professor Felipe Aquino. Aqui, assim, não tem dúvida do que eu posso dizer sobre o professor Felipe Aquino. E uma terceira pessoa muito importante, que eu preciso, assim, agradecer muito também, que foi um grande instrumento de salvação na minha vida, dentro do Ministério de Cura Interior, foi o Padre Léo, que já está no céu. Esse aí, quando chegar lá, eu quero dar um abraço nele. Eu creio. Quantos livros, irmão, já publicados? Amado, eu escrevi um livro, ou Santos ou Nada, qual a sua escolha, tá lá no link, tá no Instagram, pode procurar. Foi lançado pela editora Eclésia, tá em muitas livrarias aí, mas quem quiser adquirir comigo pode adquirir. É um livro muito forte, muita gente fica bravo quando eu li, porque eu falo mesmo rasgado. Sobre namoro, sobre tatuagem, sobre piercing, sobre roupa curta, sobre bebida, sobre carnaval, eu fiz um capítulo só sobre as músicas do mundo, passando pelo forró, pelo rap, pelo axé, por tudo, explicando direitinho. É um livro na linguagem do jovem, do jeito que eles precisam ouvir. Escrevi um outro livro chamado A Igreja Não Precisa de Teólogo, Precisa de Testemunha. Deu um pouco de polêmica. Porque assim, porque essa frase não é minha, ela é do Papa Paulo VI. A igreja ouve melhores os mestres, as testemunhas do que os mestres. E se ouve os mestres é porque os mestres são testemunha. Está lá no Evangelho Nunciante de Paulo VI, o documento mais belo da evangelização que eu já li. Escrevi um outro livro, que é esse aqui, chamado Livres no Espírito, sobre o Espírito Santo, é um livro muito profundo. Escrevi o melhor livro, A Cura das Feridas da Alma. E escrevi o livro Conhecereis a Verdade vos libertará, as 7 mentiras da teologia de libertação. E tem um lançamento agora que é o Tratados, né?
Aqui a gente não coloca quase nada da gente. Foi eu, Luiz Gabriel e o Felipe que montamos esse livro. Aqui a gente coloca muito pouca coisa nossa. Aqui realmente é o tratado da castidade, do purgatório, do inferno, dos pais e filhos e o tratado da conformidade da vontade de Deus de Santo Afonso de Ligório. Maravilha. Como fazer para alguém que deseja adquirir? Pode entrar no meu Instagram, Missionário Eudes Duarte, lá tem os links, tá? Que a gente tem um site, ateliercatólicoarcanjo.com, que lá tem todas as minhas coisas lá. Quem quiser adquirir, pode entrar lá. E aí, lembrando que eu tenho um curso em vídeo, Hotmart, sobre esse assunto de imagem e idolatria. São, acho que, 12 aulas que tem lá, bem completo. Esse é vídeo, vai ver eu lá com essa cara feia aqui. E quem não gosta não tem tempo de fazer curso, tem um pendrive, pode adquirir aí também pelo Instagram. O pendrive é 20 horas de aula, para aprender a fazer corte rápido Tramontina. Então eu juntei, o pendrive não é um curso de teologia, eu juntei todos os pastores evangélicos da internet, peguei os principais acusações, Augusto Nicodemos, Rodrigo, que é adventista, peguei o Paulo Júnior, peguei o Silas Malafaia, o Marco Feliciano, montei as principais acusações para fazer corte rápido Tramontina. Como que explica isso aqui? Como que explica? Por exemplo, tem um pastor lá que eu tenho que dar uma nele, que é o Eliseu Rezende, que ficou muito famosinho aí falando um monte. A Igreja Católica aprisionou a Bíblia. Da onde que o pastor Eliseu tirou isso? Que foi Lutero que pôs a Bíblia. Ô, pastor Eliseu, antes de Lutero, quase 100 anos antes, Gutenberg, quando ele criou a imprensa, a primeira coisa que ele traduziu foi a Bíblia, que ele imprimiu. Como que a igreja proibia a Bíblia? Essa é a primeira coisa que Gutenberg fez foi a Bíblia. Depois, na época de Lutero, já tinha a Bíblia em alemão, tinha a Bíblia em italiano desde o século XII, já tinha a Bíblia em espanhol, tinha não sei quantas traduções. Acontece que na Idade Média, a maioria do povo era analfabeto e um livro era um absurdo. Um livro era 15 mil reais no nosso tempo hoje. Porque era cópia, era papiro. A Bíblia foi para a mão do povo graças à imprensa de Gutenberg. E é bom lembrar que a Bíblia de Gutenberg tem os livros deuterocanônicos que o protestante tirou da Bíblia. Então, assim, você vê cada coisa ainda. E o pior que fala fala persuasão, você pensa que a mentira com persuasão é verdade. Nananina, não. Pode tirar o cavalinho da chuva. Com todo respeito ao pastor Eliseu, tem algumas coisas que ele fala que é verdade, mas tem outras que só Jesus na causa. Irmão, queria lhe agradecer de verdade pela sua disponibilidade, por ter participado aqui conosco. Muito, muito boa essa conversa, essa nossa entrevista. A gente quer agradecer a Deus, né, pela oportunidade, agradecer a você que nos acompanha, que compartilha o nosso apostolado, que tem acompanhado, que tem evangelizado, né, através dos compartilhamentos. Sem dúvida, você tem sido também um instrumento de Deus, né, levando, através dos testemunhos, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, essa grande graça para muitas almas, e esse é o nosso objetivo, alcançar almas para o reino de Deus. Muitíssimo obrigado, meu irmão, pela sua presença, muitíssimo obrigado por tudo, e os microfones do Rua Flow estão à disposição para as suas considerações. Amém. Bom, dá um recado para todo mundo, qual câmera que eu vou olhar aqui? Aquela ali, né? Aleluia. Povo querido, 3 recados para vocês. Número 1, seja santo ou morra tentando. Você nasceu para ser santo. O seu chamado número 1 é esse. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1, versículo 15. Na medida a respeito da santidade daquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você tem que, se for um advogado, seja um advogado santo, um médico santo, uma enfermeira santa, um profissional santo, você é chamado à santidade. E se você não virar santo, você é a pessoa mais falida da face da terra. Não vai adiantar ter diploma, doutorado, PhD, você vai para o inferno com diploma e tudo. Agora, na santidade, sem diploma, com diploma, nós vamos para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Número 2. Conheça a sua fé católica. Vai atrás de Padre Paulo Ricardo, Diácono João Vitor Mariano, Daniel Silveira, Professor Eduardo Faria. Porque católico ignorante é futuro protestante. Sai da ignorância. Oséias 4,6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E número 3. Tenha uma vida profunda de oração.
Santo Afonso de Ligório dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Eclesiástico 18:22, nada vos impeça de orar sempre. É o segredo, é a vida de oração. Então, meu nobre, santidade, conhecimento da fé e vida de oração. E diga pro cão, vem quente que eu tô fervendo. Aleluia! Aleluia! Uma abençoada semana para você. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast. Aleluia! Foi.